Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao evento. O evento tá bacana essa semana. Espero que vocês estejam curtindo as palestras que já passaram e as que vão acontecer ainda. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ASP.NET Core, né? O objetivo não é falar do ASP.NET Core em si, mas só do funcionamento do ASP.NET Core em cima de um Linux no Azure usando o Docker. Então, é uma coisa assim, um pouco diferente, porque você está falando de Linux, está falando de Docker, está falando de ASP.NET. Então, a nossa ideia é dar uma visão geral para vocês de como é que isso funciona, como é que a Microsoft está pensando isso e o que a gente consegue fazer hoje. O meu nome é Carlos, eu sou aqui da CDS Informática do Paraná. Então tá aí o meu site, o meu Twitter. Tem aqui uma historinha, eu já estou nessa área de desenvolvimento há bastante tempo, né? Mais de 25 anos. No começo eu tinha bastante cabelo, agora já tenho quase nada. Então eu trabalho com Microsoft já desde 2003. Eu sou MVP de Visual Studio desde 2008, estou há 10 anos no programa MVP. Então eu hoje sou o responsável por pesquisa e desenvolvimento na CDS, que eu cuido de novas tecnologias. Eu já fiz palestra aí num monte de evento. Esse é mais um evento. Eu agradeço aí o Dornan pelo convite da gente estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês. Eu mantenho lá no GitHub alguns projetos. Um dos projetos é o CodeCracker, o outro projeto que eu mantenho é o Boleto Net, e eu recentemente também fui nomeado aí como Microsoft Regional Director, que é um programa parecido com o programa MVP, só que é um programa mais focado em negócios, não é um programa tão focado em área técnica quanto o MVP, então eu estou aí nos dois mundos, entre área de negócios e área técnica atualmente, beleza? Então, maravilha. Então, vamos falar um pouquinho do que é .NET Core. Eu acho que hoje em dia muita gente já tem conhecimento do que é o Core. A plataforma Core vem crescendo muito. Foi lançado aí recentemente, na semana passada, a versão 2.0 do ASP.NET Core, que está super legal, super rápido, com um monte de funcionalidade. A gente já tem na empresa o nosso site hoje, o site da CDS, já está em Core. A gente reescreveu o nosso site, usou o Core como plataforma, e a gente também tem trabalhado bastante com aplicações em Core, um projeto novo nosso começando em Core com Angular. Então hoje você tem essa possibilidade de fazer uma mesclagem de ferramentas, então eu não preciso ficar 100% .NET, eu posso usar um API em Core, posso usar um Angular em cima no client, então dá para você fazer essa brincadeira. Bom, em si, o .NET Core é uma proposta da Microsoft, então, de ter uma biblioteca que funcione em vários ambientes, então, que funcione no Windows, que funcione no Linux e que funcione no Mac. Então, eu continuo tendo o que a gente chama de Full Framework, né, que é o quadrinho verde aí, que roda o ASP.NET tradicional, né, o ASP.NET MVC tradicional, que roda aplicações Windows, WPF, enfim. Eu tenho o .NET Core, que aí então eu tenho uma versão diferente do .NET, que roda em múltiplas plataformas, e eu tenho também do outro lado ali o Xamarin, que é a plataforma de mobilidade da Microsoft hoje, e a Microsoft, para juntar tudo isso e tudo isso continuar funcionando de uma maneira tranquila, criou um .NET Standard, que nada mais é do que uma padronização do desenvolvimento para que você construa uma aplicação que consiga funcionar em todos esses ambientes. O .NET Standard, ao contrário de que muita gente pensa, não é um framework que você vai instalar na máquina. Ah, eu vou baixar lá o .NET Standard. Não, isso não existe. O .NET Standard é como se fosse um monte de interface construídas para padronizar. Então, o que acontece? A grande diferença hoje de você desenvolver para Core é que, de repente, você precisa de uma funcionalidade que tem no ASP.NET que ainda não tem no Core. Então, o .NET Standard vem para padronizar isso. Então, se você está desenvolvendo em cima de Standard, você vai ter certeza que vai funcionar tranquilamente nas duas plataformas. Hoje, a quantidade de componentes, de ferramentas que existe para Core já é muito grande. Então, hoje, tranquilamente, você consegue desenvolver muitas coisas com ASP.NET Core e colocar muita coisa em produção com velocidade e com facilidade. Embaixo de tudo isso, você tem lá a infraestrutura padrão, que tem compiladores, tem linguagens. Recentemente foi anunciado também o VB para Core. Até então só existia o C Sharp para Core, agora a gente tem o VB também. Então quem gosta de VB aí vai ter uma longa vida ainda pela frente com o VB.
Então, a ideia básica é eu desenvolver uma única vez e eu poder executar esse meu código sem modificações em várias plataformas. Essa é a ideia. Então, eu consigo hoje, através do .NET Core, rodar em Windows, em Linux, em Mac e rodar em container. Esse container em Docker, por exemplo. E aí eu botei um link aqui do site que você pode hoje, que é essa cara do site aqui, que você pode baixar o .NET Core na versão 2.0 agora, e você pode trabalhar aí no desenvolvimento usando o Visual Studio, usando qualquer outra ferramenta. E falando de ferramentas, mas eu trabalho no Mac e eu quero usar .NET Core. Tá bom, você tem lá o Visual Studio for Mac e você tem o Visual Studio Code. Eu trabalho no Linux, eu trabalho lá numa IDE de Linux, no KDE ou no Ubuntu, no Debian, que seja. Você pode rodar o Visual Studio Code. Eu já rodei Visual Studio Code em máquina Raspberry Pi, ou seja, uma máquina com processador ARM. Você tem que compilar, obviamente, que ele não tem instalação para ARM, mas ele funciona perfeitamente. O Visual Studio Code é uma ferramenta excelente, gratuita, que pessoal que trabalha com designer tem gostado bastante. Ele é muito flexível, então numa única ferramenta você consegue trabalhar com várias linguagens. A gente já rodou Java lá na empresa em cima de code, dá para rodar Python, dá para rodar C Sharp, dá para rodar um monte, até comandos de banco de dados, aproveitando aí a palestra do Vitor um pouquinho. Eu posso fazer conexão com SQL, executar comandos SQL dentro do Code, porque o Code é uma plataforma extensível através de diversos plugins. Essa semana saiu um plugin de Spotify para o Visual Studio Code, né? Então você vê que o negócio não tem fim, parece, né? Muito bem. Nessa linha, você olha um slide como esse e você fala, não, alguma coisa está errada, porque a Microsoft odiava o Linux e agora a Microsoft ama o Linux? Como assim? Sim, a Microsoft ama o Linux, porque a Microsoft quer que o Linux funcione de maneira correta, de maneira performática, dentro da sua plataforma de nuvem, por exemplo, ou dentro da sua ferramenta Windows. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Windows 10, a partir da versão de aniversário, ele tem um subsistema Linux. Então eu consigo, a partir do meu Windows 10, sem ter uma máquina virtual Linux, rodar Linux. Porque a Microsoft tem apoiado muito a iniciativa open source. Um grande exemplo disso é o Core, o .NET Core, o ASP.NET Core, são plataformas 100% open source que estão lá no GitHub. Então você pode, se você quiser olhar o código, contribuir, mandar pull request lá para o ASP.NET Core, para o compilador C Sharp, para o Entity Framework, para várias outras ferramentas que a Microsoft tem aí ao longo do tempo disponibilizado e colocado no GitHub. Bom, e falando um pouquinho de Docker, não é? Docker, então, esse conceito de container começou a tomar muita força agora. O Docker é uma das ferramentas de container, é a mais conhecida hoje. E eu botei esse slide aqui para a gente fazer um paralelo entre um container e uma máquina virtual, né? Porque não é a mesma coisa. Então, uma máquina virtual, que é o meu slide aqui da esquerda, você tem então um servidor, tem um host, tem um motor lá de virtualização, um hypervisor. E quando você sobe uma máquina virtual, você replica essa infraestrutura dentro da máquina virtual. Você vai ter um novo sistema operacional com APIs, enfim. E para cada máquina virtual que você sobe, essa infraestrutura é replicada lá dentro. No Docker, a coisa é um pouquinho mais simples. E essa é a beleza da coisa. Então você continua tendo um servidor, você continua tendo um host OS, que no nosso caso aqui vai ser o Linux, e aí eu tenho um motor de Docker, que é quem faz o isolamento de processo. Então, na verdade, quando você fala de container, você está falando de um monte de processo rodando isoladamente, em cima da mesma máquina. Não tem uma máquina virtual, não tem um outro kernel, não tem um outro núcleo de sistema rodando. É o mesmo sistema compartilhando processos de maneira isolada, ou seja, um container não necessariamente vai acessar dados de outro container. Então, essa é a diferença. A grande diferença também é velocidade. Com um comando aqui rapidinho, eu subo 50, 60 máquinas Linux e trabalho em container. Você não teria essa mesma facilidade, essa velocidade usando uma máquina virtual comum, tá bom? Mas aí, se você quiser se aprofundar em Docker, eu vou deixar um monte de link no final. Você pode estudar Docker e dá para fazer bastante coisa. Eu rodo aqui, eu estou em casa agora. Aqui em casa eu rodo um SQL Server 2017 dentro de um container. E funciona perfeitamente. E para você usar
como servidor de aplicação e você usar ferramentas de SQL é uma coisa 100% transparente. Muito bem. Então a gente falou de Core, a gente falou um pouquinho de Docker e agora a gente vai falar de Web Application no Azure. Então, quando você fala de nuvem e você fala de Azure, então eu vou colocar minha aplicação web para rodar no Azure. Então eu tenho ali alguns tipos de aplicação que eu posso utilizar, em algumas camadas de máquina que eu posso utilizar. Eu começo com uma camada free. Então eu tenho uma camada free no Azure, que eu posso ir lá, criar o meu website. Então vai ser meu website.azurewebsites.net. E esse é um site free, tem algumas limitações, mas eu posso ter funcionando. Eu posso usar um site compartilhado. E no site compartilhado, eu consigo, é o conceito de host. Então você tem um servidor que está compartilhando ali, que está executando várias aplicações de vários clientes ou não, num ambiente único ali, não é? E depois eu tenho uma instância dedicada. Então imagine que você construiu sua aplicação web, você botou lá num host compartilhado, né? Que é a segunda camada. A sua aplicação precisa de mais performance, ela precisa de mais recurso, você move essa aplicação de maneira muito tranquila dentro do Azure para uma instância dedicada. Então, a partir desse momento, você tem uma máquina virtual exclusiva para a sua aplicação, com uma grande diferença. Quando a gente está falando de plataforma, que é o caso de uma web app, eu não preciso me preocupar com a máquina. Então, eu preciso ir lá, olhar para a máquina, botar o IS, botar o Apache, botar o NGX e abrir porta. Não, você não precisa fazer isso. Quando é plataforma, você simplesmente vai executar a sua aplicação lá dentro e a Microsoft vai cuidar da infraestrutura da máquina. Então, a atualização dessa máquina, manter essa máquina no ar, a Microsoft é a responsável. Eu posso fazer isso também usando uma máquina virtual? Pode. Você pode ir lá, subir uma máquina virtual usando o Linux, por exemplo, instalar tudo lá dentro e você é o responsável. Mas no nosso caso aqui, no caso da web app, a gente, numa instância dedicada, a gente que não vai se preocupar com a máquina. Muito bem. Falando especificamente de web app no Azure, até então, todas as aplicações web criadas no Azure tinham como um host uma máquina Windows. Então, mesmo que você não veja essa máquina, o que estava rodando lá era uma máquina Windows e a sua aplicação, seja ela em qual linguagem for, em ASP.NET, ou em PHP, ou em Java, enfim, em Hub, em Python, que seja, ela estava rodando em cima de uma máquina Windows. Agora, a Microsoft deu a possibilidade da gente rodar também uma aplicação web usando como infraestrutura por baixo um servidor Linux, que eu vou mostrar para vocês, é um servidor Debian. Então, eu consigo criar aqui uma aplicação web no Azure, eu consigo escolher então esse web app on Linux. Veja que isso está em preview, ou seja, ainda não é uma ferramenta definitiva, mas você pode trabalhar com a ferramenta. Ela já está em preview há um tempo, há vários meses, então imagina aí que muito breve isso deve ser liberado para produção. Então eu crio essa aplicação web Linux, o comportamento dela é a mesma coisa, ela vai criar uma aplicação, sua aplicação.azurewebsites.net, com a diferença é que, neste caso, sempre é uma instância dedicada. Eu não consigo ainda criar uma instância compartilhada e colocar isso rodando em Linux. Ainda não é possível. Quem sabe a gente tenha isso logo, seria muito interessante. Então, hoje, se você está pensando em rodar a sua aplicação e usar como servidor uma máquina Linux no modelo de plataforma, você vai ter uma máquina dedicada. Eu posso escolher o tamanho da máquina, mas enfim, é uma máquina dedicada que está lá dentro, tá bom? Muito bem. Essa máquina pode rodar um container Docker e essa máquina pode também rodar uma série de outras aplicações que rodariam em Linux, por exemplo, uma aplicação ASP.NET Core, uma aplicação em Node, uma aplicação em Python, enfim. A gente consegue rodar várias. Então, no conceito de container, eu vou mostrar depois isso aqui no portal para vocês, a gente tem o container que pode estar no Docker Hub. Então, quando você constrói um container, então você executa, você cria lá um arquivo Dockerfile, que eu vou mostrar para vocês, que tem a composição do container, ou seja, qual é a imagem base que esse container vai rodar, o que esse container vai ter lá dentro. Eu tenho que colocar este container em algum lugar. É como se fosse um repositório de containers. Então eu tenho lá o Docker Hub. O Docker Hub eu tenho
como colocar de maneira gratuita ou não o meu container. Então eu construo uma aplicação web aqui, eu gero um container a partir desta aplicação e pego esse container e coloco dentro do Docker Hub, por exemplo. E aí eu venho nessa aplicação aqui do Azure e digo para ele, olha, eu quero que você, para esta aplicação web, execute este container que está lá no Docker Hub, por exemplo. E a Microsoft fez também um serviço de containers próprio, né, que é o Container Registry. Então, quando você cria a aplicação no Visual Studio e você manda publicar isso numa aplicação Linux, de dentro do Visual Studio, ele vai publicar usando um Private Registry, que vamos imaginar que é como se a Microsoft tivesse criado uma coisa parecida com o Docker Hub, mas dentro da estrutura do Azure. Então, é a mesma lógica, só que ao invés de usar o Docker Hub, eu uso o Private Registry, ok? E se eu colocar ali o built-in, dentro do built-in, eu tenho aí a possibilidade, então, de rodar vários tipos de aplicação. Então, veja, você tem uma máquina Linux, que tem lá um servidor, é um servidor Linux, que eu tenho acesso via FTP ou via outros meios. Eu consigo conectar nesse servidor, mandar os meus arquivos para cá, por exemplo, eu fiz uma aplicação em Node e eu quero que a minha aplicação em Node execute em cima de uma máquina virtual que rode Linux. Mas eu não quero ter uma máquina, eu quero uma aplicação que rode Linux. Sem problema, você vem aqui, escolhe, diz que é Node, pego o perfil de publicação do Azure, acessa uma ferramenta de FTP qualquer ou de deploy, empurra esse dado para cá e a sua aplicação vai rodar. Eu vou mostrar isso funcionando para vocês. Posso rodar de maneira nativa uma aplicação core, então eu posso também fazer a publicação da minha aplicação em core, colocar essa aplicação aqui sem usar um container e ela também vai rodar aqui dentro. Então eu posso escolher entre usar um container ou usar um built-in, ou seja, pegar o meu deploy, o meu diretório de publicação e jogar dentro dessa máquina. Então, tem várias maneiras de fazer. Muito bem. Então, vamos para o que interessa. Então, deixa eu abrir aqui e vamos mostrar. Muito bem. Deixa eu fechar isso aqui. Então, aqui dentro do meu site aqui do Azure, então eu estou na minha conta de Azure, então se você ainda não tem uma conta no Azure, você pode criar uma conta gratuita, tá? Dentro da minha conta de Azure, eu tenho uma aplicação já criada que eu vou mostrar para vocês. Eu posso vir aqui então criar uma aplicação nova. Então olha só, quero criar uma aplicação usando o Linux, como é que eu faço? Eu posso vir aqui, eu posso escolher uma web app, então eu venho aqui web mobile, e eu tenho aqui uma web app com Linux em preview. Eu posso escolher criar essa aplicação aqui. Vou dar aqui um create. Ele vai perguntar um nome. Eu vou colocar aqui, exemplo MVP2. Acho que não deve ter. Como é o nome de DNS, esse nome tem que ser único, obviamente. Qual é a subscription, qual é o grupo de recurso, qual é a camada de aplicação que você vai usar. Então, a camada de aplicação nada mais é do que o tamanho da máquina que você vai rodar essa aplicação. Então, como a gente está falando de instância dedicada, a gente pode escolher o tamanho dessa máquina. Então, eu posso usar essa aqui, que é o padrão, eu posso vir aqui e falar, não, para o meu negócio aqui, eu preciso de uma máquina um pouco mais parruda, então eu tenho aqui algumas opções de máquina que eu posso escolher. Obviamente que o preço da máquina é compatível com a capacidade da máquina aqui. Então, eu posso trabalhar numa maquininha aqui de R$ 140 por mês até uma máquina de R$ 400 por mês ou mais, dependendo do caso que você vai fazer, tá bom? Então, uma vez que eu crie essa aplicação aqui, eu vou usar o Service Plan padrão dele aqui, tá? Eu não vou mudar. E aí eu posso escolher também que tipo de coisa vai rodar. Então, aqui, eu posso vir no built-in e falar assim, olha, eu estou rodando aqui um .NET Core, por exemplo, depois eu posso mudar isso lá, mas eu posso deixar pré-programado aqui, dar um OK. Eu vou criar essa aplicação aqui para vocês verem. Ele começou a criar a aplicação. Enquanto ele cria a nossa aplicação aqui, eu vou... Deixa eu ver se ele validou. OK, começou a criar. Eu vou voltar aqui na aplicação que eu tenho funcionando e vou mostrar para vocês. Então, olha só, eu tinha criado aqui um pouquinho antes, para a gente não perder muito tempo com o deploy. Eu criei uma aplicação que é a mesma coisa que ele está fazendo ali agora. É uma aplicação, então, que eu chamei aqui de ASP.NET Core Linux. Então, se você clicar aqui nesse link, se você está assistindo aí, clicar, ele vai abrir uma aplicação ASP.NET e eu vou mostrar para vocês como que eu publiquei essa aplicação aqui. Ela não é container neste caso aqui.
eu vou mostrar o que aconteceu. Então, essa aplicação aqui dentro do Docker Container, então eu tenho várias coisas aqui, como uma aplicação web normal, posso mudar, fazer escala, enfim. Então eu tenho aqui dentro dessa aplicação, que é uma aplicação Linux, eu tenho uma propriedade diferente aqui que se chama Docker Container. Então dentro de Docker Container, eu tenho várias opções. Neste caso específico, eu disse para ele que eu vou rodar uma aplicação em built-in, ou seja, eu não estou usando aqui Docker, tá bom? Eu vou mostrar já uma outra que usa Docker. Mas eu estou usando aqui o nativo, então eu criei meu projeto lá em .NET Core, eu criei uma aplicação ASP.NET MVC normal. Eu fiz o publish lá usando o .NET Publish, eu vou fazer com vocês aqui. Ele gerou para mim um monte de pacote lá, um monte de arquivos. Eu peguei esses arquivos, abri um FTP para esse site e joguei todos os arquivos aqui dentro. Beleza. Então eu tenho aqui os arquivos, mas uma aplicação em ASP.NET Core não é uma aplicação web comum. Uma aplicação web em ASP.NET Core, não sei se vocês sabem, é uma aplicação console. E essa aplicação console, ela precisa ser startada. Então, olha que interessante. Diferente de você fazer uma aplicação ASP.NET normal, que você cria lá no Full Framework, eu vou lá, dou um file new, ASP.NET, eu pego, faço um public, jogo num IS, eu jogo num host qualquer, ela já funciona. Uma aplicação em ASP.NET Core, ela precisa ser invocada através da linha de comando com o .NET. Então, você vai lá dar um .NET e dá o ponto de entrada dela, né? Então, se você está na sua máquina, você dá .NET e dá um run, e ele já sabe o ponto de entrada, e ele vai. No caso aqui, eu preciso informar qual é o startup file, que ele chama aqui, né? Como é que essa aplicação vai subir. Então, eu estou dizendo para ele aqui, olha, você vai executar o .NET em cima da DLL, que é a DLL do projeto, nesse caso eu chamei de Linux MVP, e vou salvar, muito bem. A partir desse momento, o que está sendo executado é exatamente isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Então, é uma aplicação ASP.NET Core rodando num servidor Linux. Ah, Carlos, o servidor não é Linux, você está de conversa. Então, vamos lá. Se vocês ainda não conhecem, para quem usa Azure, eu tenho esse Advanced Tools aqui, que é o CUDO. Eu vou abrir o Advanced Tools. É uma ferramenta bastante útil quando você está com dificuldade, que você quer olhar o ambiente, que você quer pegar algum evento da máquina, pegar o Event Viewer, que você quer ver o que está acontecendo, ela é bastante interessante. Dentro aqui do CUDO, no caso desta máquina, que é uma máquina Linux, eu tenho aqui duas opções de shell que eu posso usar. Eu posso usar um bash e posso usar um SSH. Então eu vou entrar aqui com bash. Então olha só, você está no browser e dentro do browser agora eu tenho condições de executar comandos Linux. E eu estou numa máquina Linux. Eu vou mostrar para vocês aqui que é uma máquina Linux. Então eu vou dar aqui um cat/etc/os release. E olha só, isso é um comando Linux padrão que você pode ver para ver a versão do Linux. Olha o que ele está rodando aqui. Ó. Ele está rodando um Debian Linux 8 GES. Então eu estou rodando um Linux nessa máquina. Muito bem, o que tem nessa máquina? Eu estou aqui na home dela, então eu vou dar um ls, e eu tenho aqui, ó, dentro de ls eu tenho site, dentro de site eu vou ter o www-root, dentro do www-root eu vou ter a minha aplicação. Então olha só, eu tenho aí a aplicação que eu coloquei antes aí, então eu fiz o FTP para cá, olha só, tá aqui a minha aplicação. Ok? Então toda ela aqui, se você fez algum publish na sua vida aí com .NET, gera um monte de arquivos. Vocês estão vendo a tela, pessoal? Parece que o pessoal está falando que não está vendo a tela. Alguém confirma aí para mim se a tela está aparecendo? Tá? Tá, beleza. Valeu, obrigado. João, valeu. Então, olha só, eu tenho aqui um monte de arquivo que eu publiquei no Linux. Legal? Ah, eu posso então publicar qualquer coisa nessa máquina que rodaria no Linux? Tranquilamente. Você pode pegar o FTP da máquina e publicar qualquer coisa que você quiser nessa máquina. Então, olha só, é uma máquina Linux realmente, tá bom? Muito bem, deixa eu fechar aqui o environment, deixa eu ver se ele já criou a minha aplicação. Ó, já criou outra aplicação? Eu vou fechar essa aqui. E olha só, eu criei aqui com vocês agora o exemplo 2, exemplo MVP2. Essa máquina, quando você executa a aplicação, ela não tem nada, né? Como uma aplicação tradicional aí do Azure, ela vai mostrar uma página padrãozona aí, dizendo o que é que tem
dizendo lá, olha, faça aqui o deploy da sua aplicação e coloque para rodar. Enfim, não tem nada de especial nessa aplicação, não é? Deixa eu rodar aqui enquanto ele carrega aí o host. E olha só, o que eu vou fazer com essa máquina? Muito bem, eu falei para vocês de Docker. Então, vou deixar esse cara do lado aqui. Deixa eu pegar o meu Visual Studio. Eu vou jogar aqui o meu Visual Studio para cá, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, eu estou usando aqui o Visual Studio 17 com a última versão, que é a 15.3.2. Essa versão saiu ontem, eu acho, anteontem, tá bom? Importante você manter o seu Visual Studio atualizado. Consigo fazer isso com o Visual Studio 15? Olha, dá para fazer, você vai ter que instalar um monte de ferramenta, os tools de Docker, enfim. Então eu recomendo que você utilize o Visual Studio 17. Está mais atualizado, tem mais recurso, mas você pode também usar o 15, tá? Se você não tem uma versão paga, você pode baixar o Visual Studio Community, lá o 17, e você pode fazer. Você também pode usar o Visual Studio Code se você quiser e fazer tudo na linha de comando, não há problema algum. Você vai dar um pouquinho mais de trabalho para você escrever algumas coisas na mão, muito bem? Então, olha só. Então, dentro do Visual Studio, eu vou criar uma nova aplicação, tá bom? Então, vou dar um Create Project aqui. Então, olha só. Eu vou escolher um projeto web e eu vou escolher aqui um projeto Core. Então, veja que você tem o projeto Framework e tem o projeto Core. Lembrando que o projeto Framework só roda no Windows e o projeto Core roda em qualquer lugar. Windows, Linux e Mac. Então, eu vou criar aqui como exemplo MVP, tá bom? Então esse é o nome do nosso projeto dentro da minha pasta Core aqui, ok. Tudo bem. Na segunda página, nessa versão do Visual Studio que está mais atualizada, eu tenho então condições de colocar Core ou Framework e consigo escolher até o Core 2.0. Ainda não tem o Core 2.0 rodando naquela máquina Linux, mesmo porque ele foi liberado agora recentemente. Então eu vou criar como Core 1.1, tá bom? Então eu vou criar um Web Application e aqui eu tenho um recurso, ó, Enable Docker Support. Então, eu posso criar uma aplicação em Core que não rode em Docker, tá? Isso não é um pré-requisito. Eu posso criar uma aplicação em Core que funciona normalmente, aí eu faço publicação dela. Mas no meu caso, eu vou habilitar o suporte a Docker e eu vou dizer que eu vou rodar... Opa, desculpa. Eu vou rodar essa aplicação no Linux. Importantíssimo. Se você vai desenvolver aplicação para Docker, para container, você precisa ter o Docker instalado na sua máquina Windows. Ou em alguma máquina que você tem acesso através aqui da máquina que está o Visual Studio. Ah, eu tenho na minha empresa, na minha casa, um servidor Linux que roda Docker. Sem problema, você bota os clientes de Docker na sua máquina Windows, de maneira que eu consiga executar os comandos e ele acessar esse seu servidor. Ah, eu não tenho Docker na minha máquina, não sei, nunca mexi, eu quero instalar. Você clica nesse link aqui embaixo já, ó, Docker for Windows, ele abre para você aqui o site do Docker, com as instruções, com o que você tem que fazer, para você rodar o Docker na sua máquina Windows. O Docker no Windows, ele nada mais faz do que instalar uma máquina virtual em Linux, então você precisa ter o Hyper-V ligado, e essa máquina Linux vai suportar lá o host de Docker para você trabalhar na sua máquina local, tá bom? Eu vou então dar um OK aqui para criar a aplicação. Ele vai criar, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho dentro da linha de comando. Então, olha só, quando você cria a aplicação, e ele mostrou aqui já o Dockerfile, então isso aqui, se você olhar, é uma aplicação Core tradicional, tá bom? Ela tem um controllerzinho básico aqui, que é aquela mesma aplicação que eu rodei para vocês aqui aquela hora, tá? Não tem muita diferença, agora abriu aqui. Aquela que eu rodei lá, que apareceu, ASP.NET MVC, enfim, é um template padrão aqui, tá? Aí o que a aplicação faz aqui não é muito importante. A diferença é que quando você cria uma aplicação no Visual Studio, você habilita o suporte a Docker, o que ele faz? Ele cria aqui um Docker Compose, que nada mais é do que um comando de Docker para construir a minha imagem de container, tá? Então eu tenho o Composer e o Composer CI, então nada mais é do que fazer o arquivo, e ele tem aqui dentro da estrutura do projeto um arquivo Dockerfile, que é o que já está aberto aqui. Então, o que o Dockerfile faz basicamente? Ele me diz qual é a imagem padrão que eu vou utilizar. Então, eu estou usando uma imagem da Microsoft do ASP.NET Core 1.1. E eu tenho aqui, tipo, a minha origem, o diretório que a aplicação vai ficar, qual é a porta que o container vai exportar e de onde está vindo o conteúdo do container. Então, no caso aqui,
o Visual Studio coloca por padrão na pasta obj/docker/publish, aquele pontinho ali significa todo o conteúdo que está nessa pasta. E olha que interessante, o entry point, na verdade, quando você executa esse container, lá dentro do container, o que ele executa é esse comando. Ele vai dar então um .NET exemplo MVP. Nada muito diferente do que a gente viu lá no site, quando eu mostrei para vocês a configuração aqui, ó, vou voltar aqui para você ver, a configuração do container que eu deixei pronta, que é exatamente ó, o mesmo comando que eu tenho no Dockerfile. Então, eu vou pegar aquele comando que está lá, e tirar as aspas e tal lá, e vou botar ele aqui, é a mesma lógica, tá bom? Então, eu criei aqui a minha aplicação. Então, se eu fizer um build dessa aplicação aqui dentro do Visual Studio, ele vai fazer o build, vai rodar tudo, mas eu não vou fazer no Visual Studio. Eu vou fazer isso na linha de comando porque é mais divertido. E se você é um programador aí Visual Studio, uma dica, habitue-se a usar a linha de comando. Né? Interface gráfica é legal, mas você vai fazer muita coisa na mão, beleza? Então eu tenho aqui ó, o meu exemplo MVP. Então eu tenho aqui o diretório, eu vou entrar no exemplo MVP. Então dentro aqui do exemplo MVP eu tenho aí o projeto. Então eu vou dar aqui um .NET Restore para ele baixar os pacotes. E depois eu vou dar aqui um .NET Run, por exemplo, .NET Run. Ele roda essa aplicação na porta 5000, ele vai rodar aqui, eu posso abrir o browser e mostrar. Né? Ele vai fazer um build, por isso está demorando um pouquinho. Rodou, olha só. Então se eu abrir aqui o meu localhost 5000, vou abrir aqui, ó, localhost 5000, eu vou ter a minha aplicação em core rodando aqui. Tá bom? Aplicação padrão, não tem nada de diferente aqui. Tá bom? Muito bem. Se eu derrubar esse cara aqui, parei aqui, se eu tentar dar um F5 aqui, a aplicação não vai rodar, obviamente, porque eu matei a aplicação. Muito bem. Mas eu quero transformar isso num container. Esse é o nosso objetivo, não é? Então, voltando aqui para o Visual Studio, e o Visual Studio, na verdade, eu posso fazer isso tudo de maneira automatizada. Se eu vier aqui no publish da aplicação, eu vou mostrar para vocês aqui, e vou explicar por que eu estou fazendo isso na mão. Então, se você der um publish aqui no Visual Studio, escolher isso aqui, ó. Então, eu tenho várias maneiras de fazer publish. Quem usa Visual Studio aí já deve ter feito isso aqui uma infinidade de vezes, não é? Posso fazer em máquina virtual, posso baixar o profile como eu falei agora há pouco, e eu posso trabalhar aqui com um App Service Linux Preview. Então, se eu clicar nesse cara aqui e der um publish, ele vai abrir uma janela para mim agora e vai perguntar para mim nome do site, assinatura, basicamente aquilo que eu criei no portal, ele vai fazer por aqui, tá bom? Então, se eu fizer isso, o que o Visual Studio vai fazer? O Visual Studio vai criar um site para mim lá no Azure, ele vai compilar e criar o container, e ele vai publicar o container lá no Azure Container Registry. Só que o Visual Studio está com um bugzinho aqui, e ele não está conseguindo subir o container lá, tá bom? Então, depois se você quiser testar aí na sua máquina, eu não vou fazer para a gente não perder tempo, mas eu posso fazer por aqui também, tá? Mas eu estou partindo do princípio que eu já tenho o meu site criado, então eu não vou usar dessa maneira, por isso que eu não estou fazendo o publish por aqui, tá bom? Mas você pode depois experimentar aí o publish dessa maneira. Então eu vou voltar aqui na linha de comando, então vou deixar o Docker ali, então olha só, eu não tenho aqui, deixa eu abrir aqui o Windows Explorer para ficar mais fácil, então olha só, eu não tenho dentro de OBJ, que é essa pasta aqui, ó, eu não tenho um Docker aqui, beleza? Então, como é que eu faço um publish de core? Eu venho aqui, dou um .NET publish, -o, que é a pasta que eu quero, que é onde eu vou colocar, obj/docker/ publish, ok? Muito bem. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os pacotes, vai compilar minha aplicação, vai pegar os arquivos, o JavaScript, HTML, aquela coisa toda, e vai colocar dentro aqui dessa pasta. Agora tem uma pasta Docker, e dentro da pasta Docker eu tenho um publish, e aqui eu tenho um monte de coisa rodando aqui, tá bom? Muito bem. Como eu tenho um Dockerfile ali, eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, Docker build, ponto. Ou seja, faz um build para mim do que está aqui. O que ele vai fazer? Ele vai rodar o Docker build, que é aquele arquivo que vocês estão vendo no Visual Studio. O que ele fez? Ó, se você olhar, ele fez exatamente aquilo lá. Qual que é o workdir? Está aqui. Qual é a porta que o container vai expor? O que ele está copiando, que é o diretório OBJ, e qual que é o entry point. Muito bem. Se eu rodar aqui um Docker images, ou seja, mostra para mim as imagens, eu tenho uma imagem aqui sem nome, porque eu não me preocupei em botar nome na imagem ali, que é esse none ali, tá bom? Não é bonito eu deixar o none, eu vou dar aqui um Docker tag,
e vou mudar o nome da imagem, tá? Para mudar o nome da imagem, eu vou usar o Image ID dela, e eu não preciso colocar o Image ID inteiro, porque o Docker consegue reconhecer pelo início aqui. Então, eu vou colocar aqui o F8, eu vou colocar aqui como Carlos CDS barra exemplo MVP, tá bom? Então, o que acontece? Se eu der um Docker Images, eu tenho ali agora uma imagem com o nome bonitinho. Então, o que acontece? Eu tenho agora uma aplicação ASP.NET Core que está rodando dentro, que na verdade não está rodando, que está colocada dentro de um container. Ah, eu quero rodar esse container, como é que eu faço? Vou dar um Docker Run, e aí eu só vou mudar a porta aqui de 90 para 80, porque eu tenho um IS nessa máquina e ele não vai conseguir achar a aplicação. Então, Carlos CDS barra exemplo MVP. Então, olha só. Opa. Docker Run. Então, ele vai rodar a aplicação na porta 90. Vamos ver se vai rodar legal aqui. Na porta 90. E ele vai ter, então, a minha aplicação. Olha lá, tá rodando a porta 90. Beleza? O container rodou. Se eu derrubar o container aqui e der um F5, ele vai continuar rodando. Você vai falar assim, olha, como assim? Ah, porque ele continua rodando aqui no Docker PS. Olha só, ele está rodando ali porque ele roda como se fosse um serviço, tá bom? Eu vou só matar o container aqui, vou dar um Docker RM D5, que é aquele processo ali. Vou dar um force aqui para ele parar forçado. Parou. Não tenho mais o Docker rodando. Se eu der um F5 agora, a aplicação derrubou, não tem mais. Então, eu tenho uma aplicação ASP.NET Core que está colocada dentro de um container. Legal. Como que eu coloco isso na nuvem agora? Ah, muito bem. Aí eu posso usar o Docker Hub, eu posso usar o Azure Container Registry, ou eu posso usar um serviço de container qualquer que você quiser, que suporte Docker. No meu caso aqui, eu vou mostrar o Docker Hub. Então, o Docker Hub você pode criar uma conta gratuita nele. Você pode entrar no hub.docker.com, cria uma conta, e aí você consegue ter uma conta gratuita para repositórios públicos, ou seja, eu posso criar um container que é público, assim como no GitHub. Ah, mas eu quero criar containers privados. Aí você vai ter que contratar uma conta do Docker, do Docker Hub, para você poder colocar containers, de repente, de aplicações que você vai construir, que não podem estar expostas aqui como as minhas estão, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui alguns containers publicados, e eu posso pegar aquele meu container lá, agora aqui, ó, vou dar um Docker Images de volta, eu tenho ali o exemplo MVP. Eu vou fazer uma publicação dele, eu vou dar um Docker Push, Carlos CDS, é o nome do container, barra exemplo MVP. Então, o que o Docker Push faz? Ele pega o meu container, isso basicamente é o que o Visual Studio faria no processo de publish dele, só que ao invés de publicar no Docker I.O., ele publica numa estrutura de container dentro do Azure, tá bom? Então, o Docker Push aqui nesse caso está simplesmente pegando o container que está aqui na minha máquina local e está jogando o container aqui nessa estrutura do Docker Hub. Eu vou dar um F5 aqui, olha só, exemplo MVP está aqui, ó. Ele acabou de publicar aqui. Legal. E se eu quiser rodar esse container agora dentro daquela aplicação que está no Azure, que a gente acabou de criar, que é essa aqui que não tem nada. Então eu vou voltar aqui, essa aplicação é o exemplo MVP2, eu posso vir aqui no Docker Container, posso falar para ele que é um Docker Hub, e eu posso escolher aqui público ou privado, como eu falei, ó, o público, o privado ele vai pedir login e senha para mim, o meu container é público, eu vou colocar o nome da imagem. O que é nome de imagem? Este nome que aparece aqui, olha só, Carlos CDS barra e o nome, tá bom? Então eu vou colocar aqui exemplo MVP, né? Então eu vou colocar aqui Carlos CDS barra exemplo MVP. Eu não preciso colocar startup file nesse caso. Tem outras configurações que você pode fazer aqui, não é o nosso caso aqui. Eu vou dar um save. Eu salvei, logicamente que como isso é um container, eu preciso restartar essa aplicação aqui, não é? Eu vou dar um restart aqui. Deixa eu dar mais um restart aqui e vou voltar aqui para essa aplicação e vamos ver. Ela vai levar um tempinho para subir o container. E uma vez que ela subiu o container, eu vou rodar então uma aplicação aqui. Ah, então quer dizer que qualquer coisa que está no Docker Hub eu posso rodar dentro de uma aplicação do Azure? Pode. Então, por exemplo, se eu buscar aqui ó, o NGX. O NGX é um servidor web muito legal. Você vê aqui pelo número de downloads que ele tem. É um servidor super rápido. Então, assim, eu posso rodar NGX aqui? Pode. Eu posso vir aqui na configuração da minha aplicação, no nome do container, colocar aqui NGX e a hora que eu startar essa máquina, ele vai rodar um NGX lá. Então, qualquer container vai rodar.
Então, uma vez que você tem um container montado e publicado, ele vai rodar tranquilamente dentro dessa infraestrutura de Linux da Microsoft, tá bom? Deixa eu dar aqui um outro restart para ver se ele já subiu. Isso às vezes demora um pouquinho, ó, tá dando um errinho aqui, agora vai subir. Então, é bastante tranquilo e é bastante simples o que você consegue fazer usando ASP.NET Core, usando containers. Ele tá com o server, deve estar dando algum erro na minha publicação de container, tá? Deixa eu pegar um outro container que eu já tinha lá e vou mostrar para eles. Talvez eu tenha errado na publicação aqui. Eu vou pegar esse teste aqui, que é a mesma coisa. Vou pegar esse container aqui e vou colocar lá. Tem que tomar cuidado na hora de construir o container aqui, que foi o comando que eu dei aqui do build. Pode ser que na hora de construir o container ficou alguma coisa errada aqui e não funcionou, tá bom? Então a gente testa o container. Eu vou colocar aqui um exemplo MVP. Deixa eu só confirmar aqui. Exemplo MVP. Eu vou pegar esse outro aqui, Web Linux aqui, que eu sei que está rodando. E vou colocar aqui. Web. Então, assim, é bastante tranquilo. Então, dá para fazer bastante coisa, dá para fazer muita coisa com container e, assim, é uma infinidade, é um mundo novo de possibilidades que você tem agora no Azure, rodando esse tipo de aplicação em Linux. Legal, pessoal? Então, deixa eu só ver se ele vai aqui. Ele demora um pouquinho para subir e a gente vê. Então, é super tranquilo de trabalhar e de rodar isso dentro da estrutura da Microsoft, tá bom? Muito bem. Então, já para a gente ir para os finalmente aqui, deixa ele tentar rodando ali. Enquanto isso, então, eu tenho esses links aqui, não vou nem abrir em apresentação, vou deixar assim mesmo. Eu tenho vários links aqui, então o primeiro link é como você roda aplicações ASP.NET Core dentro de uma máquina Linux, que é basicamente o que eu mostrei para vocês, né? Que tipo de aplicação que roda, como que você coloca a aplicação. Tem o link para você baixar o Core, tem o link de como você instalar o Docker, que é o mesmo que o Visual Studio mostra para você ali dentro, quando você cria a aplicação. Se você quiser criar o container lá no Docker Hub, você vai acessar o hub.docker e você vai colocar a aplicação lá dentro. E eu botei o link do meu blog também. No meu blog eu tenho alguns posts que eu fiz sobre ASP.NET Core, sobre .NET Core, né? Como usar a linha de comando, que é uma coisa bastante legal. Eu gosto bastante de usar a linha de comando, apesar de ter IDE, mas às vezes é mais rápido você colocar. Olha só, a aplicação rodou aqui, tá vendo? Eu já tinha essa aplicação lá rodando num container. Então, você pode, então, tem alguns artigos lá que você pode ver. Então, assim, a ideia geral é essa aqui, pessoal. Vou deixar meus contatos de novo aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, se alguém quiser fazer, eu não sei se o Osana tá moderando aí, como é que tá. Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É mais para vocês terem um gostinho do que dá para fazer hoje. Então, para desmistificar um pouquinho essa questão de, mas eu programei em .NET, agora é só Windows. Não, agora você pode rodar em qualquer lugar, você pode botar num container. Usar container é uma coisa bastante legal porque te dá flexibilidade. Como desenvolvedor, se você olhar o tanto de coisa que eu tenho aqui nessa minha máquina, por exemplo, olha só, eu tenho aqui imagens, eu tenho uma imagem de SQL Server, então eu consigo subir aqui um servidor SQL 2017 rodando em cima de um container. E a grande vantagem é que eu posso ligar e desligar a hora que eu quiser. Então, eu preciso fazer um teste, por exemplo, com MySQL. Eu preciso abrir um arquivo MySQL, fazer algum tipo de operação. Eu posso subir um container de MySQL, fazer o trabalho que eu preciso e desligo o container e acabou. Eu não preciso instalar isso na minha máquina, ficar com esse negócio instalado e depois eu ter que remover esse negócio da máquina. Enfim, o container te dá essa possibilidade. Uma outra coisa interessantíssima de trabalhar com container é que não existe aquela coisa de que na minha máquina funciona e no ambiente de produção não funciona. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Mas eu testei aqui, funcionou, e o cara botou na produção, não funcionou. O container é o mesmo. Eu vou pegar o container que está aqui e vou jogar no ambiente de produção. Se o container der problema, eu pego o container que está lá no ambiente de produção, baixo ele para minha máquina, empurro ele aqui no meu Docker e eu consigo trabalhar dentro desse container. Então, é muito mais prático eu trabalhar. Mas, cuidado, não vá ser o programador modinha. O programador modinha é o cara que vai olhar tudo que tem de novo e vai sair escrevendo coisa
eu vou começar a mudar tudo na minha empresa ou aqui no meu projeto para container com Linux, porque eu vi a palestra do Carlos e o Carlos falou que esse é o negócio. Calma lá. Tem casos e casos, a gente está mostrando possibilidades que você pode ter. Então, eu posso sim sair um pouquinho do mundo Microsoft só Windows e olhar um pouco para outras plataformas, sem perder o poder que eu tenho no .NET, de Visual Studio, de Visual Studio Code. Ou seja, eu não vou ter que reaprender tudo, eu posso continuar trabalhando com a ferramenta que me dá produtividade, mas eu posso explorar ambientes diferentes. Então, se você nunca instalou Docker aí, é uma oportunidade. Você pode baixar o Docker e pode começar a fazer uma brincadeira aí, e experimentar, como a gente faz muito, né? Experimentar muitas coisas em cima de container, que é muito mais prático e muito mais legal. Beleza? Pessoal, então, obrigado para quem está assistindo aqui online e obrigado depois para quem vai assistir a gravação. Espero que vocês aproveitem as outras palestras, né? Tem palestra ainda hoje, tem palestra amanhã. Assim, parabéns aí pela iniciativa do evento, acho que é super legal. A gente poder compartilhar um pouquinho. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta, tiverem aí tímidos aí em fazer pergunta aqui, manda mensagem para mim. Não, eu não sei ainda a previsão de rodar. O André está perguntando aqui se tem previsão para rodar o .NET Core ainda. Não sei, André. Não tem porque acabou de sair, né? Então, como é muito novinho, até pouco tempo atrás não rodava direito o 1.1. Então, acredito que muito breve, assim que a coisa der uma estabilizadinha e eles começarem a atualizar as coisas, né? Eles não sei se vocês sabem, mas o .NET Core foi publicado meio na surdina aí esses dias, né? Por acaso, quem começou a baixar pacote do NuGet viu que tinha uma versão 2 lá, e a Microsoft só foi falar uns 2, 3 dias depois. Então, fica atento aí, eu acho que muito breve eles devem estar atualizando isso para a versão 2, tá? E aí é bem tranquilo, e você migrar também da versão 1 para 2 é legal, tá bom? Olha, porque o preview do Linux, eu não entendi bem se é o preview, do site. Eu acho que assim eles... Oi. Deve ser o do Azure que estava mostrando lá, estava como preview. Ah, sim, isso ainda é preview, faz um tempo que tá como preview lá, tá? Eu acho que é isso aqui que ele tá falando, né? Da app, né? Parece que é isso. Isso aí, eu não sei, não tem uma previsão ainda de quando isso sai daqui, né? Deve ser isso aqui, né? De quando é que tira o preview daqui. Eu acho que isso vai levar um tempinho, não sei, não tem um roadmap definido, tá? Mas dá para usar, tá? Dá para você trabalhar tranquilo ainda, do jeito que tá. Pela nossa experiência com Azure, isso aí sai rápido, né? Sim, com certeza. Tá em preview já faz acho que uns 5, 6 meses, tá? Mais ou menos que esse negócio tá aí em preview. Então, imagino que eles estão terminando de rodar. Dá para rodar em produção? Dá para rodar em produção, lembrando que é preview. Então, eu não sei nem se já tem suporte, tá? Às vezes quando tá em preview tem suporte. Roda sem problema, porque você pode rodar isso como um container, por exemplo, que é tranquilo de rodar, ou você pode publicar a aplicação lá dentro. O que está rodando embaixo é uma máquina Linux. Então, não tem problema algum, tá? Eu acho que roda de boa. Eu não tenho nada em produção rodando desse jeito, tá? A gente tem ASP.NET Core rodando, mas tá rodando em cima de máquina normal ainda, não tá em Linux. O interessante é testar, fazer laboratório para depois jogar, né? Nunca vai jogar direto, né, Leonardo? Não tenho também certeza, Leonardo, se já tem suporte, tá? Não tenho essa informação. Imagino que deva ter pelo tempo que esse negócio tá em preview, tá? Tem muita informação na internet rolando sobre esse preview aí, tá? É isso aí. Boa. Mas, de novo, obrigado, Zanã, por estar acompanhando também. No caso, eu que agradeço. Um prazer aí falar com você. As palestras sempre são ótimas, cara. Mas, obrigado, cara. Fico feliz. Valeu, muito obrigado. Pessoal,